Números 28. Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar, para minhas ofertas queimadas, do aroma agradável tereis cuidado para mais trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, dos 2 cordeiros de um ano, sem defeitos, em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde, e a 10ª parte de um efa de flor de farinha, em oferta de manjares amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido. É o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de um hin. Para o cordeiro no santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de um ano, sem defeito, e 2/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação nos princípios dos vossos meses. Oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem defeito, e 3/10 de uma efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para um novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para um carneiro, e 1/10 de um efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares, para um cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de um hin de vinho para um novilho, e a 1/3 de um hin para um carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da tua lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa 7 dias. Se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, um carneiro, e 7 cordeiros de um ano servosão, eles em defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para um novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10 e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada um por 7 dias por o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor, além do holocausto contínuo. Se a receberais com a sua libação, no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma oferta servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, um carneiro e 7 cordeiros de um ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para um novilho, 2/10 para um carneiro, 1/10 parte para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por 7. Oferecer-lhes-ei além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações servosão, eles sem defeito. Números 29. No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas, então por holocausto de aroma agradável ao Senhor. Oferecereis um novilho, um carneiro e uns 7 cordeiros de um ano sem defeito, e pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10
para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, servosão, eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, oferecereis 3/10 de um efa para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor, por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Oferecereis 3 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, serão eles sem defeito, pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para cada um dos 3 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros, e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares, sua libação. No 2º dia oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 3º dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares e a sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeitos, com a oferta de manjares e as libações, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além de holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis, e por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de manjares e as libações, para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo que o Senhor lhe ordenara.
Números 30, falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai na sua mocidade, seu pai, sabendo do voto da abstinência, a que ela se obrigou a calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o seu pai, no dia em que tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela se opôs. Porém, se ela se casar ainda sob os votos eu dito e refletido dos teus lábios, com a que a mesma se obrigou, e seu marido ouvindo-a calar-se, para que com ela, no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que aqui se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir, e anular o voto que está sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesmo se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido soube e se calou para com ela e lhe não a desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido luz anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que si mesma se obrigou, não será válido seu marido luz anulou. E o Senhor perdoará a ela todo voto, todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma. Seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido, dia após dia, se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se lhes anular, depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, moça, se ela estiver em casa de seu pai.